Olá, graça e paz. Este é o canal Deus e Envolvimento Pessoal. O canal que foi proposto para falar do desenvolvimento pessoal humano, à luz e à ótica da palavra de Deus, trabalhando a espiritualidade, a produtividade e, acima de tudo, a busca incessante a Deus. Porque a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Peço desde já que você curta, que você compartilhe se você acha que essa palavra venha te abençoar. O YouTube ele entende o algoritmo de acordo com a interação que você tem com o vídeo. Então, peço que comente, compartilhe, curta e, acima de tudo, toma posse, seja abençoado pela palavra de Deus. Bom, o texto que eu gostaria de mencionar nesse vídeo é um texto que se encontra nos 3 evangelhos, em Marcos, Mateus e Lucas, onde o Senhor Jesus ele compara o solo do nosso coração ou a resposta que nós damos à mensagem do evangelho como se fosse um solo, seja ele produtivo ou não. A epígrafe, que é o texto ou o título, que os escritores colocam para mencionar o texto bíblico, eles mencionam isso aí como a parábola do semeador, onde Jesus diz que o semeador ele saiu a semear e quando ele semeava, alguma das sementes caiu no meio do caminho, outras caíram em meio aos pedregais, outras caíram em meio dos espinhos e a outra caiu no bom solo. E para você que tem curiosidade de ler esse texto bíblico, eles se encontram ali do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo 22, Marcos 4, 18 e Lucas 8, 14. Não é o tema do vídeo nós discorrermos sobre todos esses solos, mas sim discorrer sobre aquele que talvez é o mais importante para mim, que é a semente que cai em meio aos espinhos, que segundo a Bíblia é aquele que dá a entender que é o crente que permanece, que ele aceita a fé, que ele se converte, que ele passa a fazer parte de uma comunidade, mas ele não consegue gerar esse fruto com perfeição. E segundo o próprio Senhor Jesus define, esses espinhos seriam os cuidados dessa vida, seriam as riquezas deste mundo, e também a soberba, que seriam aquilo que não nos permite dar esse fruto com perfeição. Mas quando eu trago, meditando nessa palavra, eu vejo que nós temos os adversários da nossa fé, Hoje nós vemos mais do que nunca pensamentos contrários, à fé cristã, Muitos teólogos vão se basear em fazer vídeos com apologéticas, que o significado é a defesa da fé cristã, como você vai responder para aqueles que indagam a forma que o mundo foi criado, para aqueles que indagam a existência de Deus, Nós vemos hoje nos livros de história, a geração mais antiga, nós vemos a época das cruzadas, onde os muçulmanos ali, basicamente, eles tomam várias cidades, vários países, entre os quais Jerusalém, e na época a então Igreja Católica, ela se baseia, os cruzados, que esse nome é sua origem porque eles usavam armaduras com a forma de cruz, Para a geração atual, talvez não tanto pelos livros, mas conhece muito através de jogos, de RPG, ou mesmo videogames, que falam muito sobre as cruzadas, que a galera até pegou na moda, a frase Deus vult, que é a frase em latim que significa Deus ele precisa de você. Mas nós vemos que muitas das vezes o grande inimigo da nossa fé, ele não é aquilo que é externo, Porque muitas das vezes a igreja, quando ela mais sofre perseguição, mais ela cresce. Dizem, que John Wesley, que é um dos grandes avivalistas, considerado aí um dos heróis da fé
né, da Reforma, dizem que atribuem a frase à Rainha Vitória da Inglaterra que ela não temia, né, os exércitos inimigos, mas ela temia a oração de John Wesley. Então a igreja ela sempre cresceu com perseguição, mas muitas das vezes a gente até tem o costume, né, de atribuir sempre ao inimigo, mas segundo a palavra nós somos tentados e engodados, ou seja, entrelaçados segundo a nossa própria concupiscência, ou seja, o nosso maior adversário somos nós mesmos. O inimigo, usando aquela linguagem do esporte, do futebol, ele apenas joga no erro do adversário. Ele nos induz ao erro, a pecar, e o significado de pecar é justamente errar o alvo, através das nossas próprias vicissitudes, dos nossos próprios pecados. Mas, voltando ao texto e o tema do vídeo, quais são os espinhos que têm sufocado a tua fé? Por que até hoje você às vezes é um mero colecionador de promessas? Por que até hoje às vezes você chora com louvor, você almeja, né, realizar coisas para o reino, mas quando você menos espera, você está naquele ciclo vicioso de pecado, avivamento, de pecado, arrependimento, avivamento, de pecado, sempre esse ciclo. Você peca, se arrepende, é avivado e peca. Se arrepende, é avivado e peca. O que tem sufocado essa planta? O que tem sufocado o evangelho? Você sabe do seu chamado, você sabe do potencial em Deus que você tem. Ei, Deus ele continua te chamando para esse propósito vivo, para esse propósito perene aqui na terra. Identifique esse espinho, corta esse espinho, muda ele de solo. Hoje muitas das vezes nós vemos que um dos grandes, aquilo que sufoca a nossa fé, são as distrações, né? Hoje o imediatismo ele nos tem gerado no nosso cérebro, porque a indústria muitas das vezes ela trabalha com vídeos cada vez mais curtos, porque o nosso cérebro ele está acostumado a ficar rodando o cardápio. Nós não temos mais paciência para ler um livro, a gente vai logo numa resenha. Às vezes a gente não tem paciência nem de assistir um jogo, né? Você já vai logo ali nos gols. Tudo a gente tem feito de tudo para encurtar, para facilitar, para ter atalhos. E as distrações, elas são um grande perigo para a nossa fé. A palavra discípulo, ela tem a mesma raiz, o mesmo cognato da palavra disciplina, que é treinar e aprender. No reino de Deus nós não vencemos sem disciplina. Por isso que já naquela época Paulo ele compara a vida do cristão à vida de um atleta. O atleta ele não come tudo que ele quer, ele não acorda a hora que ele quer, ele não faz só o que gosta, ele não tem aquele anseio hedonista que é de dar prazer à carne a qualquer custo, que é o que vivemos, né? Nós estamos sempre querendo satisfazer, né, a nossa carne, a dopamina, que é uma nova roupagem de falar sobre o hedonismo, né? Mesmo quando nós fazemos uma atividade física, nós logo queremos comer algo calórico para dizer, poxa, eu mereço, né? Nós estudamos bastante, às vezes para um concurso, para uma prova da faculdade, para um TCC, para uma dissertação, e logo o que nós queremos, o que esquecer, né? Parar de estudar. Eu mesmo me lembro que passei alguns anos estudando e aí falei, bom, agora eu vou me dar, né, um ano sabático, né? Um ano sabático, para quem não tem familiaridade, é o que os judeus falavam, né? Que seria o ano mesmo civil, mas usando a linguagem do sábado, ou seja, um ano todo de descanso, né? E esse ano sabático ele foi virando em 1 e 2, já está quase 7 anos de ano sabático, né? Então a gente tenta falar dessa forma para ser mais leve, mas a grande verdade é que nós temos procrastinado em relação à nossa fé.
Nós não temos investido o nosso tempo de qualidade. E quando eu falo investir tempo no reino, não é você estar, né? Eu sempre digo isso, enfurnado na igreja. Ah, estou na mocidade, estou cantando servo de oração, no coral, eu estou nas células, estou em tudo isso. Mas e a vida em Cristo? Não que essas coisas não sejam importantes, né? Tiago, ele fala: diga-me a sua fé sem as obras e eu te mostrarei as minhas obras com a minha fé. Mas o reino de Deus, ele exige muito mais a questão qualitativa do que quantitativa. Então voltamos, o que tem sufocado a sua fé? É o orgulho de realmente se entregar a Jesus, de parecer louco ao mundo, de perder amizades, né? O próprio Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí então encontrareis descanso para a vossa alma. É interessante que muitas das vezes nós vamos até Jesus porque estamos cansados e sobrecarregados, e Ele nos alivia. Mas nós não continuamos, né? Quando Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas das vezes nós não queremos ter a humildade e a mansidão de Cristo. Nós queremos ser uma geração de cristãos que tudo, por mais que nós temos coisa legítima, mas é uma geração que só exige. Ah, eu preciso ter, eu sou filho do rei, né? Eu sou a menina dos olhos de Deus, eu mereço isso. Eu sou o príncipe, eu sou a princesa do Senhor. Porque eu mereço, porque eu jejuo, eu consagro minha vida, eu não vou embalado, eu não fumo mais, eu não falo palavrão. Amém, isso é bom. Mas, e muitas das vezes a renúncia que nós não fazemos? A Bíblia fala sobre Jesus, que mesmo sendo a Deus, ele não teve por usurpação. E olha que aparentemente parece contraditório, ele é Deus, então ele não usurparia nada, já que ele é Deus. Mas ele preferiu o que? Não, é o tempo do Pai, não é o meu tempo. Eu gosto da frase da Bíblia que fala que o grão de mostarda, se ele não morre, ele ficará para sempre na solidão. Então, às vezes, o que falta para Deus te dar, o emprego que você almeja, que você tanto se dedicou, o relacionamento, né? A mente, a personalidade, o carisma, é justamente porque o ego, né? O grão de mostarda, muitas das vezes, nessa analogia, né? Ele não tem morrido e ele vai ficar para sempre na solidão. Ele não vai dar fruto com perfeição. Agora, Jesus, ele disse que aquele, né, que seguia ele, aquele que chama ele de Senhor e obedece o que ele manda, esse é tirado, ele é limpo para que ele dê mais fruto. E eu acredito que se esse vídeo chegou até você, porque você é desse, que você tem lutado, que você tem se arrastado, mas você não tem desistido. E o apóstolo Paulo, ele fala: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu tenho procurado fazer, e é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, pelo prêmio, pela coroa, pela vocação, pelo aquilo que eu sou destinado a fazer. Eu sempre digo que quando nós fazemos o aniversário ele é um memorial, para que nós lembramos qual que é o nosso propósito de vida. Então aí, meu querido, minha querida, que essa palavra ela possa te alcançar, que ela possa te trazer reflexão, porque Deus, ele só vai dar o próximo, te mostrar o próximo passo assim que você der o próximo passo. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe, interaja com o vídeo se você acha que te abençoou. Se você acha que não, amém, não tem problema. Mas se você acha, comente, compartilhe, curta, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.